Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, tá? Que é justamente se a indenização ela pode sofrer redução de algum fator. E a gente vai dizer que pode. Vamos dar um exemplo legal para isso? O artigo 945 do Código Civil de 2002, ele vai dizer o seguinte, tá? Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. O que é que isso quer dizer, resumidamente? Quer dizer que uma determinada pessoa sofreu um dano por outra pessoa, mas sendo que essa pessoa que sofreu dano, ela de alguma forma teve alguma culpa na ocorrência desse dano, tá? Ou na forma como esse dano ocorreu. Vamos dar um exemplo prático para a gente entender essa situação do artigo? Bom, nós podemos imaginar que há um determinado cruzamento e ali tem um semáforo naquele cruzamento. Ali a velocidade máxima da via é de 50 km por hora. Imaginemos que vem um carro numa determinada direção e ele atravessa o sinal vermelho a 50 km por hora. E outro carro ele vem em outra direção e atravessa o sinal verde na velocidade de 80 km por hora. E ali aqueles carros eles batem e ali há um dano causado, obviamente, às duas pessoas, certo? Há tanto do carro que atravessou o sinal vermelho quanto do carro que atravessou o sinal verde. E a gente pode dizer a princípio, ora, quem vai receber a indenização, quem vai ser a vítima, vai ser aquele que estava atravessando o sinal verde. Afinal, ele estava obedecendo a sinalização de trânsito. Mas ocorre um porém aí. Como a gente bem falou, ele estava a 80 por hora numa via de 50. Então, o dano que ocorreu, ele também estava medido, ou seja, ele foi proporcional à velocidade que os carros estavam no momento. Então, certamente, além de, claro, os dois eles sofrerem as punições referentes às leis de trânsito, acerca do direito civil, a gente vai ver que, dependendo do magistrado, certamente, haverá uma redução do dano, ou seja, da indenização ocorrida. Claro que, obviamente, a princípio, aquele que estava atravessando o sinal verde, ele estava certo? Estava, mas estava numa velocidade muito acima da via. Então, certamente, aquele dano, o magistrado ele pode dizer, ele será amenizado, né? Por conta que ele sofreu o dano, mas ele também concorreu para que aquele dano fosse muito pior do que teria sido se ele estivesse numa velocidade de 50 km por hora, como o outro que também estava atravessando, mas atravessou o sinal vermelho, certo? Eu diria que o magistrado poderia, até mesmo em certos casos, a depender dessa velocidade, zerar este dano ocorrido, esta indenização, ou melhor, ocorrida, tá? Então, é um exemplo prático do que seria a indenização ser reduzida por um determinado fator. Vejam que vai depender muito das circunstâncias práticas e cabe ao juiz, o magistrado, avaliar no seu livre convencimento aquela que será a melhor indenização, aplicando fatores de aumento para essa indenização ou de redução. A gente deu um exemplo aqui hoje, tá? Se você gostou desse conteúdo de hoje, se achou interessante, não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, tá? Até a próxima, um forte abraço.